Rodrigo Janot, avaliou que o ex-presidente Lula pode sim assumir como ministro-chefe da Casa Civil. No entanto, Janot disse que as investigações criminais contra Lula devem permanecer na primeira instância nas mãos do juiz Sérgio Moro. Janot avaliou que a indicação de Lula para o ministério foi uma clara manobra de tirar as investigações da Justiça do Paraná e trazer aqui para Brasília, para o Supremo Tribunal Federal. Nos próximos dias, os ministros do STF devem decidir quais partes das investigações ficam aqui em Brasília e quais seguem direto para Curitiba. E o juiz Sérgio Moro encaminhou ao STF documentos das duas fases da Operação Lava Jato. Entre esses documentos, a lista com mais de 200 políticos que receberam dinheiro da construtora Odebrecht. O juiz Sérgio Moro encaminhou para as investigações da 23ª e 26ª fases da Lava Jato, chamadas de Acarajé e Xepa, ao Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, é uma forma de preservar os dados da superplanilha, com mais de 200 nomes. Os documentos foram apreendidos na residência de um dos diretores da Odebrecht, Benedito da Silva Júnior, preso temporariamente na operação. Ainda de acordo com Sérgio Moro, as informações indicam pagamentos a autoridades com foro privilegiado. A lista que chegou a ser divulgada à imprensa também cita 24 partidos. Identifica possíveis pagamentos feitos pela Odebrecht que, segundo a Justiça, estariam atrelados a diversas obras e serviços realizados pelo governo federal. No despacho, Moro diz que uma investigação mais profunda poderá explicar o envolvimento de cada um. Quem recebia propina, os articuladores do esquema ou os laranjas, por exemplo. Na decisão, ele diz que, apesar dos indícios, ainda é cedo para concluir prática ilícita. No documento, Moro sugere ainda desmembrar o processo. O Supremo ficaria responsável apenas pelas investigações que têm foro privilegiado. A outra parte, que envolve, por exemplo, o publicitário João Santana e a mulher dele, Mônica, presos na Operação Acarajé, voltaria para a Justiça Federal do Paraná. E manifestantes... Olá, meu nome é Antônio Roberto Vigni, eu sou cientista político. Hoje é dia 29 de março de 2016. Essas notícias que foram vinculadas agora, elas dão nota da seguinte informação. Se percebe claramente que o PT percebeu que foi um erro encaminhar para o Supremo Tribunal Federal, a última instância do direito, as questões referentes à corrupção nacional. Diante das informações que vazaram na imprensa, colocar isso no último nível de instância do judiciário, mostrar que tudo isso realmente foi induzido, tentar desafiar a lei, tentar desafiar os juízes, tentar rasgar a Constituição e a lei, tudo isso foi um grande erro estratégico do PT. E quando chega no Supremo Tribunal não tem mais o que argumentar. Como o Lula não tem foro privilegiado, realmente ele não devia estar no Supremo. Ele devia, a discussão deveria ir para o Sérgio Moro. Mas por que eles não querem mais a presença dessa discussão lá? Porque o que acontece é o seguinte: se for julgado direto no Supremo, não tem mais argumento, tá? E se não tem mais argumento, não cabe mais recurso. Quando acontecer do Lula for para o Sérgio Moro, para a discussão do Sérgio Moro, ele ainda pode recorrer, protelar e tentar minimizar os danos desse processo. Uma vez lá no Supremo, não tem mais o que discutir. Foi discutido e pronto. Esse foi um dos erros do Teori Zavascki. Ele acatar essa situação é irregular. Os colegas dele podem ter tentado minimizar a situação, dizer que está tudo certo, está tudo correto, mas não estava.
Ele não tinha foro privilegiado, não merecia ter ido o processo dele lá pro STF, básico. Mas fez, tá? E fez com intenção política. Podem dizer que não era bem assim, mas na verdade foi o que aconteceu de fato. Então, justificar da forma que foi, mas a tese principal é, não tem foro privilegiado, não tem que ir para o STF. E ele foi. E o que acontece numa situação dessa? Prejudica o próprio Lula, essa situação. Mas foi a escolha deles. Foi um erro estratégico, né? Assim como eles acreditavam que teriam maioria dos partidos e tudo, e não tem, não possuem, né? Hoje faltam 49 parlamentares para o PT se salvar, e não vai se salvar, porque vai diminuir ainda mais os parlamentares que apoiam o governo, ou seja, vai aumentar essa margem. Eles fizeram um site tentando fazer uma contagem para saber quantas pessoas faltaria para salvar Lula, ou para salvar Dilma, o governo de Dilma. Dilma já declara que em 90 dias vai sair, ou menos talvez. Há quem diga que em 30, né, uma contagem regressiva em 30. Talvez ela renuncie, apesar de ela ter declarado que não vai fazer isso. Então seria a providência mais honrosa a ser tomada. Não vai deixar de escapar da prisão, apesar disso, porque ela cometeu inúmeros crimes, né? Sem foro privilegiado, ela vai ser julgada normalmente, né? As pessoas perguntam para mim a questão dos partidos, como é que esses partidos ficam todos comprometidos. Viram na reportagem mais uns 24 partidos comprometidos. Assim. Primeiro, a questão assim da doação de campanha. Doação privada de campanha era legítimo, era legal, era permitido. Tem que ver o que disso aí é caixa 2 e o que é legal. Então, doação por doação não quer dizer necessariamente que eles estão comprometidos. Quer dizer que eles receberam doação dessas empresas, dessas empreiteiras. Daí a ver o que é ilegal e é caixa 2, aí a gente verifica, porque pode assim, 200 parlamentares envolvidos ou com a questão de doação. É legal pedir doação para a empresa, não era ilegal. O que tem que perceber é se essas doações foram feitas de modo irregular, se foi feito o caixa 2, e se isso de alguma maneira acabou favorecendo essas empresas através de algum processo de corrupção. É isso que tem que ser verificado, né? Quando o juiz Sérgio Moro pede o desmembramento do processo, é porque ele entende da mesma maneira que o STF. Diz assim, ó, o que tem foro privilegiado vai para o STF, o que não tem foro privilegiado fica comigo. Neste caso, o Lula voltaria para o Sérgio Moro, né? E teria alguma chance de recorrer. Mas todos aqueles que estão hoje aparecendo já a partido política, teria julgamento uma vez só. E teria a extinção do processo imediatamente. Ou seja, aquilo que foi comprovado com corrupção, no STF vai cair direto. Perdem os mandatos imediatamente. E não tem recurso. Aqueles que não têm mais foro privilegiado voltam para o Sérgio Moro e seguem os trâmites normais dentro da justiça. Isso seria a explicação. Os partidos, as maiores bancadas que existem, elas existem desde o período militar. Por quê? Porque o MDB ele era o maior partido do Brasil de esquerda e a Arena o maior partido de direita. A Arena deu origem ao antigo PFL, que hoje é o atual PP. E é por isso que o PP tem praticamente sede em quase todas as cidades do Brasil. Sede física. Por quê? Porque ele tinha o PP e a Arena e o MDB, eles tinham sedes
ao longo de 21 anos, eles construíram sedes em todas as cidades onde havia esses partidos. Bom, o que acontece? As maiores estruturas administrativas, físicas, os maiores comportamentos administrativos, com sede, inclusive, com sede própria, foram adquiridos dentro do período militar. E essas estruturas ainda existem, até hoje, muitas delas existem. Então isso fez com que o PMDB se tornasse o maior partido do Brasil na parte do centro-esquerda. Tá? E aí isso faz com que ele até hoje permaneça com a maior estrutura física e logística do país. A arena diminuiu, a direita diminuiu, perdeu força e mesmo com sedes, mesmo com estruturas, ela não conseguiu crescer muito. Mas existe, o PP é um dos partidos mais sólidos em matéria de estrutura por conta da origem que ele teve, através da antiga arena. Isso explica muita coisa. E como o PP, que era a antiga direita, e o PMDB, que era a antiga esquerda, estavam ligados ao PT, que hoje tem a maior bancada nacional, isso explica porque eles têm a maior estrutura física e o maior comportamento físico dentro da Câmara e do Senado, do Legislativo Nacional. Por que eles davam tanto lastro para o PT? Isso explica essa situação. Né? Os outros partidos são desmembramentos desses. Né? Por que eu prego a questão do bipartidarismo? Por conta disso. Que o bipartidarismo ia fazer com que houvesse de novo a equidade. O bipartidarismo faria de novo a equidade entre os partidos. Né? Então haveria uma possibilidade de a gente ter uma representatividade maior. Primeiro, ia extinguir o segundo turno, ou seja, ia reduzir em 50% o custo de uma campanha, ia tirar aquele fisiologismo das coligações, não ia ter mais necessidade de haver armações nesse sentido, e com isso tu poderia até pensar na possibilidade futura de um sistema parlamentarismo. Né? O sistema bipartidário ele facilitaria para o nosso país continental, da forma como e com a possibilidade de haver duas situações que o parlamentarismo traz, que é o voto de não confiança e a retirada imediata do presidente, do primeiro-ministro, que é o chefe de governo e que estaria de fato fazendo o sistema administrativo nacional, ou seja, sairia facilmente o primeiro-ministro, ele seria um voto indireto, a gente elegeria os deputados e senadores, ou coisa assim, e eles elegeriam um primeiro-ministro com base na maioria. Uma vez que perdesse a confiança pelo modelo administrativo, ele seria imediatamente retirado. Ou seja, não teríamos mais que irmos para a rua para fazer grandes protestos. A gente faria um grande ou dois grandes protestos de algum processo de corrupção, ele cairia pelo voto de não confiança de alguma maneira nesse sentido. Esse modelo administrativo ele poderia funcionar no Brasil, o Brasil talvez estivesse já praticamente pronto para isso. Para esse tipo de coisa acontecer, na atual situação, só se houvesse um estado de exceção. Porque do modo que está, os partidos não vão renunciar, não vão abrir mão das suas estruturas. Né? Então, um estado de exceção faria com que isso acontecesse. Aí entrariam os militares durante 2 meses para esse processo acontecer. Isso é a única solução. Bom, isso vai acontecer? Provavelmente não. Por que eu estou dizendo isso agora, nesse momento? Porque no momento que a Dilma chegou ao ponto de cogitar a possibilidade de sair do poder, é porque alguém deve ter brincado com ela de jogos de guerra no gabinete dela. Ela deve ter consultado as autoridades nacionais e internacionais e ter observado, e junto com eles, de que o cenário não seria favorável nem sequer a uma guerra. Porque o Lula chegou ao ponto de ir para os meios de comunicação né, e de falar uma série de asneiras, uma série de besteiras, né, assim, e vazou uma conversa dele também, né, porque ele provocou a justiça, ele provocou a
a lei, ele provocou autoridades, tudo quanto é jeito, e até incitou a violência, né? Dizendo que agora, no áudio vazado, que ele sabia que estava sendo gravado, vamos combinar, né? Não, agora é guerra. Agora é guerra. Então tá. E acontece o seguinte, a guerra não vai favorecer o PT. A guerra não vai favorecer os grupos que eles acreditavam que ia fazer. Por quê? Tapa de um lado, destapa do outro. Aquela história do cobertor curto. Lembra que eu falei isso em outros vídeos? Pois é. O que acontece? Eles saem do país deles, eles abrem um flanco atrás para que haja uma retomada da democracia naqueles países por uma nação estrangeira. No caso, Estados Unidos. Né? Dá tempo dos aliados internacionais chegarem? Não dá, eles moram longe e as tropas demorariam para chegar. Tá? Quando chegasse já estaria tudo tomado, a situação já seria totalmente diferente e o cenário seria outro. Tá? As guerras internas podem ser apaziguadas rapidamente? Sim, em questão de um mês no máximo está tudo liquidado. Os aliados políticos seriam presos, né? As pessoas que estão envolvidas nesse negócio acabaria o crime organizado no Brasil, simplesmente. O último tiro do PT, o último tiro do crime organizado com relação a isso seria o tiro mortal, eles acabariam de vez, não teriam como se esconder mais, eles se revelariam, se exporiam, né? Seria o último tiro, o tiro de desespero da parte deles. E eles não vão conseguir. E essa avaliação já deve ter sido feita. Tá? Então eles não resta muito para eles a não ser aceitar. Né? E rezar para que eles não exponham muita gente, não exponham muita situação. Porque se eles abrirem a boca demais, vão ser mortos dentro da cadeia. Né? Então é esse o medo que ela tem. Porque ela vai morrer de qualquer jeito. A questão é, ela se mata para preservar o partido e criar uma guerra e fazer tudo isso, vai resolver alguma coisa? Não vai. Ou ela tenta sobreviver, né, com delação premiada, alguma coisa nesse sentido, e o Lula também. Né, de alguma maneira vão tentar se isolar. De qualquer maneira eles vão ser presos, de qualquer maneira eles vão perder o poder. E os jogos de guerra começaram. Só que mal começaram e já terminaram. Eles não têm para onde fugir. A situação é essa. A realidade é essa. A casa caiu. Tá? Acabou. Não tem mais o que dizer. É uma questão de tempo até tudo isso se concretizar. Tá? Por quê? Porque eles arriscaram demais. Eles perderam todas as estribeiras. Foram aonde ninguém nunca... Parece até Star Trek. Foram onde nunca ninguém esteve. Fizeram o que ninguém nunca fez. Arriscaram todas as teorias, todas as lógicas filosóficas daquele discurso. E viram que não funciona isso aqui no Brasil. Eles arriscaram até onde deu. Fizeram até o que podiam e o que não podiam. É a segunda vez na história do Brasil que isso é feito desse modo. E é a segunda vez que falha. Tentar uma terceira vez não vai dar certo também. Desistam. Isso não vai funcionar aqui. Tá? O nosso país não foi feito para ser colonizado por uma filosofia onde haja ditadura. Nós somos livres demais, nós somos democráticos demais e nós somos pacifistas demais para aceitar isso deste modo. O socialismo, o comunismo não vinga aqui. A anarquia não vai vingar aqui. Nós não fomos criados para isso. Nós fomos criados para sermos seres humanos. O Brasil agradece e adeus PT. Nunca mais. PT, saudações. Bye bye. So long, farewell.